O harém, esta única palavra como um tapete mágico, nos transporta a um mundo de contos orientais cheio de mistérios, luxo e equívocos. Instantaneamente, nos vêm à mente imagens de odaliscas em sedas translúcidas cobertas de joias, abanando-se languidamente com leques de penas de pavão, e um governante todo-poderoso, rodeado por um séquito de mulheres belas como Houris. Romântico. Sem dúvida fascinante, indubitavelmente. Você verá, apenas em parte, como o reflexo da lua na água ondulada, belo, mas distorcido. E se eu lhes dissesse que o harém real era muito mais complexo, multifacetado e interessante do que todos os filmes de Hollywood, os romances baratos e até mesmo as fantasias mais ousadas, que, por trás das grades douradas guardadas por eunucos vigilantes, se escondia não apenas a tão mencionada paixão oriental, mas também uma intrincada luta política, uma diplomacia sutil, quase imperceptível, uma educação brilhante para a época e um poder feminino, real, às vezes absoluto. Hoje, não apenas entreabriremos o véu do mistério, mas o abriremos completamente e nos mergulharemos na vida cotidiana do harém, para descobrir como era na realidade, desmentir finalmente os mitos estabelecidos e possivelmente ver este mundo assombroso e ambíguo com uma perspectiva totalmente nova. Comecemos, como de costume, pelo mais importante e, talvez, o erro mais comum, que, como uma erva daninha, cresceu na consciência coletiva. O harém não é de forma alguma sinônimo de bordel, nem casa de tolerância, nem um lugar onde o único objetivo era satisfazer os desejos carnais do sultão. Sim, as relações íntimas entre o governante e suas concubinas sem dúvida existiam, mas esta era apenas uma e nem de longe a única, a mais importante faceta de uma instituição social complexa, um verdadeiro Estado dentro de um Estado com suas próprias leis, tradições e hierarquia. Acima de tudo, o harém é a família do governante, seu clã, seu apoio e sua dor de cabeça. É o lugar onde vivia sua mãe, a Valide Sultana. As esposas legítimas, se é que existiam, e isso nem sempre acontecia, eram as irmãs, as filhas, as sobrinhas e, claro, as numerosas concubinas. Mas, por que um sultão, um padisha, um emir, não importa como seja intitulado, precisaria de tal quantidade de mulheres, às vezes contadas por centenas ou até milhares? A resposta reside na própria estrutura dos impérios orientais, em sua estrutura política e social. A dinastia é a pedra angular do poder, a base de tudo, a garantia da estabilidade e da prosperidade, ou pelo menos assim se acreditava. Quanto mais filhos nascessem do governante, mais sólido seria seu trono. Haveria menos possibilidades de que o trono fosse tomado por rivais, parentes ou nobres ambiciosos, mais estável seria o Estado e mais tranquilo dormiria o próprio governante. Portanto, o nascimento de herdeiros, saudáveis e numerosos, era uma das tarefas primordiais, se não a principal, do harém. Um dado interessante. Os sultões, ao contrário da opinião popular, nem sempre passavam a maior parte do tempo na companhia de suas concubinas favoritas. As favoritas, sem dúvida, existiam, mas nem sempre essas mulheres, que conquistavam o coração do governante, tornavam-se mães dos herdeiros do trono. As considerações políticas, os interesses dinásticos, os conselhos da validade, sultão, tudo isso desempenhava um papel muito mais importante do que a paixão momentânea. Havia até uma cerimônia especial chamada Halvet, a noite que o sultão passava com uma concubina. Não era simplesmente um ato de amor, mas todo um ritual cercado por uma multitude de regras e tradições. Imaginem um enorme palácio, uma verdadeira cidade dentro da cidade, um labirinto de quartos, corredores, pátios e jardins onde vivem centenas e às vezes milhares de mulheres pertencentes a diferentes culturas, falando diferentes idiomas, com diferentes caracteres e ambições. Como organizar sua vida diária? Como manter a ordem? Como prevenir brigas, conflitos e intrigas? A resposta é simples, embora não óbvia.
através de regras estritas, uma hierarquia completa, complexa e escalonada, e um código de conduta tácito que era transmitido de geração em geração e era absorvido com o leite materno. No topo desta pirâmide de poder, como uma montanha majestosa e inexpugnável, erguia-se a Valide, sultão, a mãe do sultão, reinante. Ela não era apenas a dona do harém, era sua rainha sem coroa, e muitas vezes também a eminência parda de todo o império, a governante nos bastidores, cujo poder às vezes superava o do próprio sultão. A Valide Sultão possuía um poder enorme, dispunha de fundos colossais, influenciava as nomeações para cargos estatais, mantinha correspondência com governantes estrangeiros e às vezes governava diretamente o Estado, especialmente se o sultão era jovem, inexperiente, de saúde delicada ou simplesmente não estava interessado nos assuntos de governo. Abaixo dela estavam as Kaduni, Fendi, as esposas do sultão, se as houvesse. Nem todos os sultões tomavam esposas oficiais, preferindo limitar-se às concubinas. Depois vinham as Iqbal, as favoritas do sultão, mulheres a quem ele prestava atenção especial, presenteava com regalos, destacava da massa geral, e por último, as numerosas Karili, concubinas, cada uma das quais sonhava em ascender, por esta complexa escada hierárquica, chamar a atenção do sultão, dar-lhe um filho e, idealmente, tornar-se a nova Valide Sultana e, ao contrário da opinião popular difundida em livros e filmes, entrar no harém. Para muitas jovens, não era uma maldição, nem uma tragédia, mas sim uma sorte incrível, um verdadeiro elevador social, um bilhete para uma vida completamente diferente. Por quê? Pois porque o harém não era apenas uma casa, não apenas um lugar onde viviam as mulheres do sultão, mas também, sem exagero, uma escola de elite, uma verdadeira universidade para mulheres, onde recebiam uma educação que naquela época era inacessível. Para a maioria das mulheres, mesmo de famílias nobres, as jovens, aquelas que com mais frequência eram dadas ao sultão como sinal de favor especial, como um presente valioso, ou capturadas durante as campanhas militares. Como troféu, eram ensinadas literalmente de tudo: artes refinadas, música, tocar, vários instrumentos, canto, dança, versificação, caligrafia. Idiomas estrangeiros: árabe, o idioma do Corão; persa, o idioma da poesia e da literatura. E às vezes, também idiomas europeus, se as circunstâncias políticas o exigissem: literatura, história, geografia, teologia, fundamentos de matemática e astronomia. Imagine, nas areias havia bibliotecas inteiras, cheias de livros manuscritos, rolos de pergaminho, inestimáveis. As jovens mais capazes, talentosas e ambiciosas podiam fazer uma carreira vertiginosa, tornando-se não apenas concubinas, mas figuras influentes na corte, conselheiras do sultão, administradoras de suas propriedades, gestoras de enormes fundos beneficentes. E não se trata apenas da tão mencionada diplomacia de alcova, da capacidade de encantar com a capacidade de encantar com a capacidade de não. Trata-se de um poder real, de uma influência real na política, na economia e na cultura do império. O harém era um verdadeiro centro político, um cenário oculto aos olhos alheios, onde se desenvolviam batalhas sérias, às vezes mais ferozes do que nos campos de batalha. Aqui se tramavam intrigas complexas, celebravam-se alianças secretas, arruinavam-se destinos e elevavam-se ao topo do poder novos favoritos. As mães dos filhos do sultão travavam uma luta contínua e implacável por influência, pelo futuro de seus filhos e, portanto, pelo futuro do império. Utilizavam todos os meios disponíveis, desde o suborno de eunucos e funcionários, a difusão de rumores e calúnias, a organização de conspirações, até a pressão direta sobre o sultão, a chantagem e até mesmo o assassinato. E os casamentos das filhas do sultão com nobres de alto escalão, governantes estrangeiros e cheques influentes eram uma ferramenta importantíssima da política externa e interna,
uma forma de fortalecer o poder, criar coalizões, assegurar a lealdade das elites e prevenir rebeliões. Por exemplo, o casamento da filha do sultão. Com o grande vizir, o chefe de governo, tornava o vizir praticamente um grande poder. Um membro da família do sultão, seu parente, e reforçava significativamente sua posição, mas ao mesmo tempo o tornava mais dependente da vontade do sultão e da valide sultão. Existiam dinastias inteiras de grandes vizires que transmitiam seu cargo por herança graças aos casamentos com as filhas dos sultões. Mas como se mantinha a ordem neste enorme e complexo reino feminino? Quem zelava pelo cumprimento das regras? Quem prevenia as brigas e os conflitos? Quem garantia a segurança das habitantes do harém e do próprio sultão? Esta função, importantíssima, vital, era cumprida pelos eunucos, homens castrados que serviam como guardiões do harém e únicos mediadores entre o mundo feminino fechado e o exterior. Existiam duas categorias principais de eunucos, que se diferenciavam por sua origem, suas obrigações e seu status. Os eunucos negros, Kislar, Aasi, geralmente de origem africana, com maior frequência do Sudão e Etiópia, eram responsáveis pela proteção das concubinas, pela manutenção da ordem interna no harém, pela supervisão do cumprimento das regras e tradições. O chefe dos eunucos negros, o Kislar Aasi, muitas vezes era uma das pessoas mais influentes do império, possuía um poder enorme, tinha acesso ao sultão a qualquer hora do dia ou da noite, e podia até intervir nos assuntos de Estado, influenciar nomeações, dar conselhos ao sultão e à valide sultão. Os eunucos brancos, Capa Aasi, geralmente de origem europeia, com mais frequência dos Balcãs ou do Cáucaso, serviam no palácio, mas fora do harém, e realizavam diversas tarefas relacionadas com a gestão do atimarém, mas que não requeriam contato direto com as mulheres, eram responsáveis por receber os visitantes, transmitir cartas e presentes, organizar as saídas do sultão e seu séquito, comprar alimentos e artigos de luxo. Os eunucos não eram apenas servos, eram parte do sistema, parte do mecanismo que garantia o funcionamento do harém e de todo o império. A vida cotidiana no harém, ao contrário do que muitos pensam, não era uma sucessão de festas sem fim, diversões e prazeres amorosos. Sim, havia noites de música, apresentações teatrais, banquetes luxuosos e cerimônias solenes, mas a maior parte do tempo as mulheres dedicavam-se a estudar. Como já dissemos, a educação era muito importante. A artesania, bordar, tecer, fazer tricô, ler, rezar e, claro, cuidar-se minuciosamente. Os banhos, hamames, não eram apenas um lugar para se lavar, mas também uma espécie de clube, um centro da vida social do harém, onde as mulheres podiam se comunicar entre si, compartilhar notícias, fofocar, discutir os últimos acontecimentos e fazer planos. Os tratamentos de beleza, as massagens, a seleção de trajes, joias, aromas. Tudo isso ocupava uma enorme quantidade de tempo e esforço. Era toda uma arte que requeria conhecimento, gosto e experiência. O harém era uma espécie de estado dentro de um estado, com suas próprias leis de moda e beleza, suas próprias tendências e padrões. As mulheres competiam entre si na sofisticação dos trajes, na originalidade dos penteados, na habilidade de usar cosméticos e perfumes. Mas o que sabemos da vida no harém em primeira mão, de dentro, por assim dizer? Pois a maioria das informações que nos chegaram são descrições de viajantes, europeus, diplomatas, comerciantes que, em geral, apenas viam o exterior, a fachada do harém, e mesmo assim, nem sempre de forma confiável, muitas vezes adornando ou distorcendo o que viam. Felizmente, foram preservadas cartas, diários e memórias das próprias habitantes do harém, mulheres que passaram ali a maior parte de suas vidas, e esses testemunhos, essas vozes vivas do passado, muitas vezes contradizem os estereótipos estabelecidos, desmentem os mitos, desenhando um quadro mais complexo, multifacetado, e às vezes muito inesperado da vida atrás das grades douradas. Essas mulheres, aparentemente privadas de liberdade,
de escolha, da possibilidade de dispor de seu próprio destino, encontravam formas de autoexpressão, lutavam por seus direitos, embora dentro do quadro das regras existentes, construíam carreiras, influenciavam a política, a economia e a cultura do império, deixando sua marca na história. Assim, o harém não é apenas um lugar onde se mantinham as concubinas do sultão para seu prazer, não é apenas uma gaiola dourada para belas prisioneiras, é uma instituição social complexíssima, um microcosmo que refletia toda a diversidade, todas as contradições, toda a grandeza e todos os vícios do mundo oriental. É um mundo onde a beleza coexistia com as intrigas, o luxo com uma hierarquia rígida, a submissão feminina com uma incrível força de vontade e sede de poder, e a aparente falta de liberdade com a possibilidade de obter uma educação brilhante e fazer uma carreira vertiginosa. Um mundo que ainda estimula a imaginação, inspira artistas, escritores, diretores, e nos faz perguntar, repetidamente, o que realmente se escondia atrás dos muros do harém, atrás desses muros inexpugnáveis como rochas, guardados por eunucos fiéis. Obrigado por passar este tempo conosco, mergulhando nos segredos e enigmas do harém, este mundo assombroso e contraditório. Se você gostou desta viagem ao passado, esta imersão na história, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal. Ainda há muitas histórias interessantes, inesperadas e cativantes pela frente. Até a próxima, até novas descobertas.